Shalom, shalom, amados. Vamos a mais um vídeo bem solicitado, que explica e ensina quais são os 4 dízimos da Bíblia, ok? A Torá nos fala de 4 dízimos diferentes, distintos, com seus objetivos específicos. E esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o Rosh Douglas Nunes, eu trabalho para a Rochiana do Brasil, ok? Vamos orar. Hashem, nosso amado, eterno, nós te glorificamos, exaltamos ao teu nome, que é um nome acima de todo nome. Te pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos desenvolver uma emuná, uma fé verdadeira, que gera obediência, reverência e prática diante da tua palavra. E assim, Senhor, que nós possamos viver os seus ensinamentos, as suas mitvahs, e sermos abençoados por elas. Todos os que têm dificuldades financeiras e problemas na vida, ao assistirem este vídeo, que possam ter uma mudança, que possam conseguir, ao obedecer, conhecer o quanto tua mão é poderosa e fiel para abençoar. É em teu nome, Yeshua, que eu te peço. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Amém, amados. Então, vamos ao nosso tema de hoje. São os 4 dízimos. Vamos lá. Deixa eu só ver se eu coloco aqui um ponteiro visível para vocês, para ficar mais fácil de acompanhar. Primeiro, antes de falar e passar os versos dos 4 tipos diferentes de dízimos que a Bíblia ensina, eu quero deixar bem claro que nós estamos falando de um assunto que quer dizer prosperidade em todos os aspectos, principalmente financeira, tá? Então, os maiores especialistas, os ricos, ensinam aos seus filhos princípios a respeito do dinheiro. Ensinam investimentos, ensinam sobre essas coisas tão valiosas que fazem parte do nosso dia a dia e são necessárias para que tenhamos uma vida com mais qualidade, tá? Então, qual é o segredo principal entre todos os especialistas da área de finanças e investimentos? Está aqui, ó, um deles. Não conheço nenhum livro da área de finanças que não venha confirmar esse ensinamento, né? Que é o seguinte: não importa o quanto você ganha, e sim o quanto você guarda, ok? Então, guardar, poupar e investir é muito mais importante do que ganhar, porque uma pessoa com salário mínimo pode se tornar rica se aprender a viver isso como estilo de vida. Tá bom? O importante não é o quanto se ganha, e sim o quanto consegue se guardar. Tá? Yeshua confirma isso. Nosso mestre, quando vem, como Emmanuel, né? Emmanuel, o nosso Elohim encarnado, Deus conosco, ele diz: sede fiel no pouco e te colocarei sobre o muito, lá em Mateus, Matitiarro 25, verso 21. Então veja bem, isso tem a ver com finanças. Tá? A Torá, quando está falando de ser fiel no pouco para te colocar sobre o muito, está falando exatamente de princípios que vão te levar ao muito no sentido de prosperidade em todas as áreas, não só a área financeira, ok? Guardar a palavra do Eterno é caminhar em vida e para a vida, tá bom? Então vamos lá. Vamos conhecer o primeiro dízimo. Esse primeiro dízimo vai dar esse ensinamento a respeito de como administrar as suas finanças. Tá? É muito interessante porque a Torá é um livro avançado. Mesmo que se aprende nas faculdades a respeito de finanças, a Torá ensina só que numa linguagem eclesiástica, uma linguagem religiosa, porque ela é uma orientação para a sociedade que o Eterno cria, o povo de Israel.
O nosso povo israelita tem um estilo de vida descrito nas Sagradas Escrituras. Nós não fazemos das Escrituras uma religião para nós. Nós lemos as Escrituras como um manual de estilo de vida para praticarmos em nossos dias. Um manual super atual, extremamente avançado e benéfico para nós, entende? Então vamos lá. O primeiro dízimo, ele é conhecido como Terumat Maaser. Esses são nomes que até o Talmud usa, ok? Esse primeiro dízimo é um dízimo dedicado ao próprio Adonai. É um dízimo entregue para Elohim, tá bom? Ele não é do homem, ele não é específico para a obra em si, embora também é para uso e benefício da obra, mas ao ser entregue para o homem ou para a obra, o homem que faz a obra ou para a obra propriamente dita, ele é um dízimo que está sendo dado direto a Adonai. Primeiro de tudo, Adonai não precisa de dinheiro, ele é dono do ouro e da prata. Tá? Então, lógico, obviamente, isso é uma obra divino-humana. Por quê? Porque embora fosse entregue a Adonai, sempre quem administrou foi o homem, tá? Claro, o homem que se dedica ao santuário israelita terrestre ou santuário israelita celestial, ok? Por quê? Porque dentro do santuário contém-se os princípios do evangelho eterno. O santuário tem a metodologia de ensino divina humana para que nós possamos viver as verdades reveladas naquele tipo de ritual, ok? Então é um ritual que porta o evangelho eterno e as mensagens até mesmo do juízo final, da redenção, restauração, do problema que é o pecado, né, que atinge toda a humanidade, entende? Então vamos ver, esse dízimo que é dedicado ao próprio Adonai, ele está na Santa Torá, tá? No Sefer Bar Mitzvah, que é o livro de Números, vamos lá? Vamos achar aqui na Bíblia o livro de Números, Bar Mitzvah, da Santa Torá, aqui, Números 18, verso 21 e 24. Eu vou ler, a minha versão é a Bíblia de David Stern, tá? A Bíblia judaica completa, que eu estou lendo aqui. Então, diz assim, ó, verso 21. Dei aos descendentes de Levi todo o 10º da produção recolhida em Israel. Esta é a herança deles, o pagamento pelo serviço realizado na tenda do encontro. Okay? Então é um salário, é um pagamento pelo serviço realizado. Não é um favor, a pessoa não está ganhando de graça sem fazer nada, que é vagabundo sustentado pelo povo ali, que se aproveita. Não, não é nada disso. É uma pessoa que trabalha de fato na obra e ela é digna do salário de seu trabalho. Por isso o Eterno, na Santa Torá, chama isso de pagamento, ok? Ou salário. Verso 24, diz assim, ó, pois eu dei como herança aos levitas a 10ª parte da produção que o povo de Israel separar como oferta para Adonai. Tá vendo? Quem dava? Todo o povo da casa de Israel, todas as 11 tribos de Israel, e os estrangeiros no meio delas, e até outros povos que quisessem trazer também, todos entregavam para Adonai, através das mãos daqueles que servem a Adonai na obra, entende? Então eles entregavam aos homens, aos levitas, que se dedicavam para a causa de Adonai, e isso era como oferta para Adonai, é o que está ensinando o versículo 24 de Números capítulo 18, ok? Então veja bem que é uma oferta para o próprio Yud-Rei, Vav-Rei, tá bom? Então não era uma coisa assim que a pessoa não tinha obra para receber, ela tinha que se dedicar-se ao estudo da Torá e a fazer a obra. Veja também, ó, Números, capítulo 18, o mesmo capítulo, o versículo 31, diz assim, ó, vocês e suas casas poderão comê-las em qualquer lugar, pois se trata do pagamento devido ao serviço prestado na tenda do encontro, tá bom? É um serviço que tem que ser feito. Se a pessoa não te faz o serviço de ensinar os princípios do Evangelho Eterno
contido no santuário israelita, seja terrestre ou celestial, ou seja, ensinar o que o Eterno colocou ali para ser compreendido diante de todas as nações, então para esse você não deve dizimar, porque ele não está trabalhando para a obra. Mas se ele trabalha, então deve-se honrar, né, esse princípio. Vamos ver, isso falando da Torá. Agora vamos ver o que diz a nova aliança confirmada pelo sangue do Messias, né? O popularmente chamado de Novo Testamento, lá no livro de Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim, ó: os líderes que conduzem bem devem ser considerados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham arduamente no anúncio da palavra e no ensino. Tá vendo? A pessoa trabalha arduamente, ela não fica vagabundando, descansando, não é nada disso. Trabalha arduamente em pesquisa bíblica, em busca de orientação, em pesquisa cultural, porque a Bíblia deve ser entendida no contexto israelita, então a pessoa tem que estudar outro idioma, outro povo, outra cultura, falando dos que trabalham aqui no Brasil, né? Para compreender o contexto correto das Escrituras e passar o que é certo. Tá bom? Muitas vezes ela tem que estudar outro idioma e deve estudar, inclusive principalmente o hebraico, né? Para cada vez melhor servir a vocês. Então ele diz isso: trabalha arduamente no anúncio da palavra e no ensino, porque o Tanar diz: você não deve amordaçar o boi enquanto trilha o cereal. Isso é algo muito comum, cultural em Israel, e tem a explicação. Ou seja, em outras palavras, o trabalhador merece o salário. Ok? Então é isso que o Novo Testamento, popularmente chamado, afirma a respeito desse dízimo, que é um salário de quem trabalha para a obra. E pagar ou entregar esse salário na mão de um fiel ministro da obra é dar para o próprio Adonai. Ok? Se esse ministro prega outro evangelho diferente do ensinado no santuário israelita, terrestre ou celestial, ele não é ministro da Bíblia, ele é ministro da religião, da cultura, da vontade dele. Aí você pode me dizer: ah, não, mas eu não acredito nessa coisa de santuário celestial, isso é invenção de Adventista sétimo dia, Yeshua, quando foi para o céu, entrou no Santo dos Santos, isso é tudo besteira. Quem ensina essas coisas fala que ele passa de um compartimento para outro. Irmão, irmãs, não critique por ouvir dizer. Tá? A Torá afirma que até o pátio do santuário é santo dos santos. Até o pátio é santo dos santos. Então, qualquer lugar que Yeshua entrou, obviamente ele entrou no santo dos santos. Então, o versículo que fala isso não está errado. É uma questão de funções, é uma questão de conhecer o tema verdadeiramente. Então, esse não é nosso assunto, eu não vou entrar nos detalhes disso. Mas não caia neste engano, ok? É certo que o Evangelho eterno está dentro do santuário, é isso que interessa. E esse Evangelho é que tem que ser anunciado. Esse Evangelho é que tem que ser patrocinado pelos nossos dízimos e ofertas, pelas nossas tzedakás de amor, ok? Então vejamos, nós vimos aqui em Números a Torá, nós vimos a Nova Aliança. Agora vamos ver um do Tanar, um versículo apenas de cada um. Vamos para Crônicas, 2 Crônicas. No livro de 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 4, 5 e 6. Diz assim, ó. Ele também ordenou ao povo morador de Jerusalém, que contribuísse com a parte destinada aos Kohanins, sacerdotes, Kohanim, e os Leviins, os levitas, de maneira que pudessem dedicar a Torá de Adonai. Não é para não fazer nada, não estão ganhando de graça. Está vendo que as Escrituras estão falando? Deve-se entregar a eles para que eles se dediquem à Torá.
Eu muitas vezes tenho que trabalhar em atividades seculares para comprar o leite da minha filha. Eu abandono a dedicação à Torá e às ovelhas da obra do Eterno, porque eu tenho que fazer igual Paulo. Trabalhar de noite para servir de dia, mas Paulo fazia isso como uma alternativa, não como uma regra no cancelamento do ensinamento da palavra. Tá bom? Tanto é que Paulo recebia as verbas e levava lá para Jerusalém. Então ele praticava, pelo exemplo de vida, o ato de receber dinheiro e levar dinheiro e entregar na mão do levita. Então, se ele fosse um pregador contra esse sistema, ele estaria em desarmonia com o seu próprio viver, porque ele viveria uma coisa e pregaria outra. Também é outro assunto. Nosso assunto hoje são os 4 dízimos. Vamos tentar ficar focado nele. Ok? Então, vocês já acabaram de aprender qual é o primeiro dízimo da Bíblia. É o dízimo que se entrega ao próprio Adonai quando se dá a mão de um fiel servo dele que se dedica à causa do Evangelho Eterno ensinada e pregada no santuário. Ok? Vamos lá. Segundo dízimo, conhecido como Ani Maaser. Que dízimo é este? É o dízimo dedicado aos pobres. Tá, ok? Veja que interessante. Tenho que separar um dízimo organizado para pobres? Sim. Você já tinha 10% separado para o Eterno. Agora, mais 10%. Já são 20%. Nós temos isso também na Torá. Capítulo 14, versículo 28 e 29. Vamos lá? Diz assim o livro de Devarim, Deuteronômios 14, versículo 28 e 29. A cada 3 anos, levem a 10ª parte de sua produção do ano e reservem-na em suas cidades. Então o Levi, por não ter parte ou herança como a de vocês, o levita, aquele que vive da obra, junto com o estrangeiro, o órfão e a viúva, que vivem em suas cidades, virá e comerá e ficará satisfeito. Tá vendo? Então, esse segundo dízimo está em aliança ao primeiro. O primeiro era para o Levi. Se você não encontrar um pobre, um necessitado, e esse valor que era para dar a essa pessoa, se quiser dar ao Levi, tudo bem. Mas é para se cumprir o suprimento dos necessitados, o socorro à causa dos necessitados. E se porventura, dentre esses necessitados, se encontrar também um servo que se dedica à obra da palavra do Eterno, ele também pode receber desse dízimo, ok? Então, é um dízimo destinado ao estrangeiro. Então, tem um japonês que veio aqui para o Brasil, né? Ou que foi lá para Israel, está morando lá e está passando necessidade. Você está sabendo? Você vai pegar desse dízimo e vai levar e entregar para ele. Você conhece uma viúva que perdeu o marido, que está passando dificuldades financeiras em sua casa? Você vai pegar esse dízimo e vai levar lá, comprar alguma coisa para ela com esse valor. Ou entregar para ela esse valor. Você vai entregar para ela. Tá bom? Uma coisa importantíssima, ou a pessoa pobre, é que é você quem administra esse dízimo e não o líder espiritual. Ou uma organização montada, a sua sinagoga, né? Ali a organização. Eu trabalhei muito com um ministério que nós dávamos as ofertas, esse ministério é que aplicava ou para faculdades, ou para escolas, ou para alimentos num determinado órgão, ou para a construção de igrejas, ou para casas publicadoras, e assim vai. Eles faziam essa administração. Está errado. Quem administra o dízimo aos pobres e necessitados é você. Claro que se quiser dar para o outro administrar, não está pecando, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia quer que você participe. O Eterno quer que você vá lá na casa da viúva e entregue na mão dela. Vá lá na casa do levita necessitado e entregue na mão dele. Vá na casa do pobre e compre o pão para a mesa dele, a fim de que ele tome o café da manhã com pão e leite. Está entendendo? Isso faz bem para a sua alma, isso faz bem para a sua vida, socialmente falando. E o Eterno pede isso para nós, né? Vamos ver aqui, ó, Deuteronômio 14, só que o verso 25, 26 e 27. O que diz? Diz assim, ó:
Caso esse dízimo também você poderia fazer uma festa, né? E levar lá, porque tudo é feito em Israel. A Bíblia é produzida em Israel, tudo é dentro do templo. O templo é o centro da fé israelita. Então, obviamente, o templo também é o centro do assunto dízimo. Assim como todos os outros assuntos concernentes à vida do povo que ama ao Elohim de Israel. Tá bom? Então diz assim, ó: convertam o 10º dos produtos em dinheiro e levem o dinheiro com vocês. Dirijam-se ao lugar escolhido por Adonai, seu Elohim, e troquem o dinheiro pelo que desejarem. Tá vendo? Você pega esses dízimos e compra o que você desejar. Naquela época, pelo sistema do santuário, você podia comprar as opções do que você poderia desejar: boi, ovelhas, vinhos, outras bebidas inebriantes ou qualquer outra coisa que quiserem. Comprar qualquer outra coisa que quiser, comprar o que desejar. Então, vamos supor que você tem uma comunidade e toda vez que você presta o culto lá, você fica derretendo porque você mora num lugar super quente e você quiser comprar com esse dízimo um ar-condicionado e doar para a comunidade. Pode? O Eterno recebe? Claro que pode. Claro que recebe. Tá entendendo? É o que você desejar, porque quem administra é você. A opinião do líder, do fulano, do beltrano, não interessa. Isso é tua competência. Você administra. Você usa da maneira que quer. Esse dízimo, não o dízimo de Adonai. Tá bom? Esse segundo dízimo é sua responsabilidade e é você que faz a administração dele. Isso foi confirmado pela nova aliança? Isso que foi ensinado na Torá? Claro que sim. Vamos ver aqui, ó. Atos, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Olha que experiência interessante. Naqueles dias, quando um número de talmidins, discípulos, estava crescendo, os judeus de língua grega começaram a queixar-se de que os judeus de língua hebraica estavam se esquecendo de suas viúvas na distribuição diária de alimentos. Está vendo como essa questão de você administrar tem a ver com o cotidiano da sua vida? É no dia a dia da tua vida que você esbarra um morador de rua, um mendigo, você já deixa separado ali moedinhas no bolso, que ele encontra, ele pediu para você dar alguma coisa, desse valor que já está planejado para isso. Dá para a viúva, dá para o necessitado, dá para quem precisa. Está vendo? Na distribuição diária de alimentos. Continua, verso 2. Então os 12 convocaram os apóstolos, né? Os escolhidos por Yeshua e ungidos por Yeshua. Né? Os 12 convocaram uma reunião geral dos discípulos. Chamaram o povo normal da congregação, né? Fizeram uma reunião geral com eles e disseram: não é apropriado negligenciarmos a palavra de Adonai para servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens reconhecidamente cheios do Espírito e de sabedoria. Nós os incumbiremos dessa tarefa importante. E eles iam fazer o quê? O texto continua. E daremos atenção total à oração e ao ministério da palavra. Eles iam se dedicar à Torá, à lei do Senhor, ao evangelho eterno contido dentro do santuário, os seus princípios morais que deveria ser anunciado ao mundo. Então, a obra para o mundo não poderia parar, porém, a administração fiel dos dízimos é competência do povo, e o povo não estava fazendo. Então, eles elegeram 7 líderes para dar o exemplo de vida, a fim de que, como diáconos, esses 7 líderes fizessem a administração dos dízimos para a distribuição diária de alimento, ensinando o povo a continuar fazendo isso. E os sacerdotes? E os 12 apóstolos ungidos? Eles ficaram fazendo isso? Não, isso é competência da igreja, da sinagoga, entende? O que eles fizeram? Eles foram continuar se dedicando a estudar, porque temos que ter mestres que nos ensinem a verdade da palavra. Tá bom? Então, também aqui é confirmado de maneira clara, ok? Que deve-se ser feito esse segundo dízimo com a administração pelo próprio doador. Tá bom? Vamos ao terceiro dízimo.
O terceiro dízimo é o dízimo Maaser Shemi. Esse é legal. Nós falamos do primeiro dízimo para Adonai. Se entrega àquele que se dedica à palavra do Eterno, à obra do Evangelho. Segundo dízimo, se entrega aos pobres, viúvas e necessitados. Terceiro dízimo. Para quem é o terceiro dízimo que a Bíblia ensina? Fiquei maravilhado, né? Eu não sabia, talvez você também não. Para quem que é o terceiro dízimo? Está aqui, ó. Para você. Sabia disso? O terceiro dízimo é um dízimo que é para você. Nunca te ensinaram isso, né? Pois é o que os ricos ensinam aos seus filhos. Qual é o princípio mais sábio do investimento? É que guardar é mais importante do que o quanto se recebe. Então é isso que a Torá vem ensinar aqui. Para que serve? Quais são as sugestões dos dízimos? Do dízimo que é para você. Vamos ler? Deuteronômios 14. Vamos voltar lá. Versículo 22, 23 e 24. Diz assim, ó. Todo ano, tomem 1/10, um dízimo, de todos os produtos crescidos no campo, de tudo aquilo que sua empresa produz também, né? E comam na presença de Adonai, seu Elohim, no lugar que ele escolher para fazer seu nome residir. Comam a 10ª parte dos grãos, do vinho novo, do azeite de oliva, do primogênito do gado, do primogênito do rebanho, para aprenderem a temer a Adonai, seu Elohim, para sempre. Verso 24. No entanto, se a distância for grande demais para vocês, e forem incapazes de fazer o transporte, pois o lugar escolhido por Adonai para depositar seu nome é muito distante de vocês. Então veja bem, dízimo é de tudo. Aqui ele listou o tudo. Ovelha, gado, azeite, grãos, enfim. Todas as coisas que vier para suas mãos, dizime ao Eterno. Mas ali era normal fazer isso, comer com os sacerdotes diante do templo, porque o sistema de sacrifício é vigente. Mas existe sempre as alternativas. Caso você não pudesse ir até lá, levando um monte de boi, um monte de coisa na viagem, seria impraticável isso. O que você faria? Olha aqui o que eles ensinam. Então, convertam, verso 25, ó. Convertam o 10º do produto em dinheiro. E aí leva para lá. Lá você chega, compra o que quer e entrega. Mas se você não quiser comprar e quiser entregar em dinheiro, desde que entregue, está fazendo a obra. Mas aqui vai falar para você fazer isso. Tá bom? E fazer isso com o objetivo de prosperar. Então veja bem. Adonai passa isso para que nós tenhamos condições de participar das festas. Nós temos 7 grandes festas todo ano em Israel. Temos mais, né? Mas pelo menos 7 as principais. E nós temos que participar. Tá? Então esse é o desejo de Adonai para nós. O que é festa? Festa é ficar deprimido? Festa é estar moribundo, é estar abatido? Não. Festa é lugar que a gente se alegra, que a gente festeja, que a gente dá risada, que a gente dança, que a gente canta, que a gente ali faz um momento social extremamente agradável. Então, festa é, na verdade, o Eterno falando que esse dízimo aqui, conhecido na casa de Israel como o dízimo de Shemi, é um dízimo que você separa para participar de festas dedicadas ao Eterno, que eram feitas no templo, obviamente, né? E essas festas geram custos financeiros, porque você teria que levar sacrifícios, dar ofertas, tem festas que você vai levar presentes, você não passa um sábado sem
algo na mão para oferecer. Então, nessas festas, além de dançar, você tem que ter bastante comida. Já viu festa sem comida, sem bebida? Não é festa. Então, tem que ter bastante comida, tem que ter uma série de coisas. E quem compra todas essas comidas? Da onde sai o recurso para isso? Está entendendo? Então, o Eterno quer que você tenha vida social com a comunidade dele. Então, esse dízimo é para que você guarde. Quando chegar o momento da festa, você não fica, e agora? Agora é festa do Pentecoste, Shavuot. Agora é festa dos pães asmos, é festa da Páscoa, Pêssar. E enfim, amados, não. Você já tem o dinheiro e o recurso que o Eterno mandou você administrar para que você participe da vida social com a casa dele, com a sociedade dele. Tá bom? Então é para você ser feliz e pleno na vida social. Mas também tem a ver com estudo. Tá? Esse dízimo, os especialistas da casa de Israel, os sábios, dizem que você deve aplicar e investir em você mesmo. Aprenda a falar 2 idiomas, por exemplo. Você vai ter um melhor salário na sua empresa. Aprenda a falar pelo menos, ou a ler e escrever o hebraico, e você nunca mais vai ficar ouvindo qualquer pregador da internet. Você vai ouvir quem ensina de maneira correta. Okay? Então, estude, invista em você. Tá bom? E também, então, quem estuda tem uma vida profissional melhor e, de preferência, adquire 2 idiomas. Também é um dízimo que você pode guardar para momentos de calamidade, necessidade da sua própria vida. Aconteceu alguma coisa ruim, então você pode usar isso como um fundo de segurança para você, uma poupança, ok? E isso vai ser o quê? Esse fundo de seguro, de investimento, né, vai ser um socorro. Eu posso também usar para comprar desejos? Sim. Aqui eu não coloquei os versos, mas fala para você desfrutar do fruto do seu trabalho. Tem a ver com esse dízimo também aqui do Shemi. Por quê? Porque aí você vai comprar desejos do seu coração. Você vai trocar um carro novo que você estava querendo, você vai usar uma roupa melhor, você vai dar um presente melhor para os seus filhos, você vai comprar aquilo que vai te fazer feliz. Não é pecado você ter bens. Pecado é você amar os bens e não amar a moralidade ou a mensagem do Evangelho Eterno que é ensinada no santuário israelita, ok? Então vamos ver se esta ideia que a casa de Israel tem, os sábios têm, do dízimo de Semi, sobre ser qualidade de vida para você, em área social, em área profissional, em áreas pessoais de família, área pessoal, né? Para a sua própria família, se isso é respaldado na aliança confirmada pelo sangue do Mashiach. Vejamos aqui, ó. Livro de... na verdade, livro não, né, amados? A carta de Yohanan, a terceira carta de Yohanan, João, aqui vem nos trazendo no verso 2. Terceira carta de João, capítulo 1, verso 2, diz assim, ó. Querido amigo, oro para que você prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospera espiritualmente. Está percebendo? Então, o desejo do Eterno é que você prospere. Não é aquele evangelho que você vende a casa e dá para o pastor, e o pastor vai lá ficar rico e você não tem onde morar. Não, é o contrário. O dízimo é para você prosperar, para que você prospere em tudo, em todas as áreas, área sentimental, área espiritual, área social, área financeira, estrutura de moradia e vida, qualidade profissional e etc. Vá bem em tudo e tenha saúde. Olha como é maravilhoso e elevada a palavra do Eterno, não? Hashem já ensina ao povo israelita a educar suas crianças com esses 4 princípios. E a criança já cresce com uma mente de investidor e administrador dos próprios recursos. E, obviamente, ela vai prosperar mais do que uma pessoa que não tem disciplina financeira. Não é verdade? Então, amados, isto é fenomenal, maravilhoso, espiritual e extremamente abençoador. É a palavra do Eterno nos ensinando, através dos dízimos,
como viver feliz. Vamos ao quarto e último dízimo. O nome desse dízimo é Maaser Rishon. Ok? Maaser Rishon é um dízimo que você não vai dar. Sabe por quê? Porque ele é o dízimo dos dízimos. Você não entrega, é apenas para quem é levita, ou seja, vive dedicando-se à obra e ensino das verdades contidas, seja no santuário terrestre ou celestial, ok? É quem prega o evangelho eterno anunciado na Torá, não inventado em outro período fora do período da Torá, ok? Ele se complementa, se completa na vinda de Yeshua, não se inventa na vinda de Yeshua. O Evangelho Eterno não é dado nos 4 primeiros livros da Brit Hadashah, conhecida popularmente como Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nada disso. O Evangelho é dado a Moshe e foi dado bem antes a Abraão, nosso avino Abraham, né? A Abraão, pai Abraão, lá atrás. Então, quem se dedica a esse evangelho contido no santuário terrestre israelita ou celestial, esse sim é digno e ele tem a obrigação de praticar a lei. Veja que interessante. O levita que se dedica à palavra do Eterno, ao estudo da Torá, ao estudo da lei, ele não trabalha em outras coisas. Ele se dedica só para a obra, ele serve só as ovelhas de Hashem. Então o que ele faz? Ele não dizima? Não! Só porque ele não trabalha numa firma convencional, num campo arando a terra, ele não vai dizimar, como aquele profissional do campo ou aquele profissional da indústria dizima? Só porque ele faz uma obra eclesiástica? Não. Se é obra e ele recebe salário, como ensinou a própria palavra, então ele também está debaixo do mandamento do dízimo. A Torá ensina que ele tem que dizimar aqui, em Levíticos. Aliás, desculpa, em Números 18, 26, do versículo 28 até o 31, e também em Crônicas, do 31 até, do capítulo 31, do versículo 2 ao 4. Tá bom? Então, pastor, sacerdote, levitas, missionários, obreiros, todos que vivem e recebem dinheiro dos dízimos, também devem dizimar. Aí eu não vou entrar nesse detalhe porque isso se ensina para pastores, como fazer, né? Mas nós devemos ser sérios, tá bom? E entregar dízimos às pessoas que trabalham de verdade, tá? Para a obra. Então, logicamente, você não dá esse dízimo porque você não recebe, tá? Mas você tem que dar todos os outros 3 dízimos anteriores. Então, você separa 30% e 70% você usa como bem entender. E esses 30% você vai administrar para as causas e fins que a palavra ensina. Se você tiver dificuldade, eu vou te ajudar nisso. Mas antes eu quero dizer uma coisa. Se é um trabalho, deve ser feito de uma forma honesta por pessoas competentes para tanto. É necessário se preparar e estudar. Você não se dedica à lei sem dedicação. Entende? Sem estudo, sem pesquisa. Se você não tem isso, você não tem direito a ser mantido pelo dízimo, porque nem sequer você é uma pessoa que preenche o requisito da Bíblia de se dedicar. Tá bom? Veja bem, pense o seguinte. Se você vai passar por uma cirurgia, para fazer a cirurgia, você exige um médico. Se você vai entrar num ônibus, você exige que o ônibus tenha um motorista profissional que estudou, se dedicou a aprender como dirigir ônibus. Se você está com um problema no dente, você vai procurar um profissional que se dedicou a tratamentos dentários, um dentista. Se você vai andar de avião, você não vai pegar um pedreiro e colocar lá para dirigir o avião, ou um advogado e colocar lá para dirigir o avião. Você vai exigir que seja um piloto, ok? E por que na área mais importante da vida,
a gente vai querer aceitar qualquer um, que é a área do ensinamento da palavra? Não pode, irmãos. Tá? Tem que ser uma pessoa que tenha um bom testemunho e também esteja apta para ensinar. Ela tem que ter passado, no mínimo, por cursos, por uma faculdade, ser um teólogo, ou ser um pastor ungido, ou ser uma pessoa consagrada por outros pastores ungidos, a presbítero, a líder de alguma comunidade, e se dedicar a isso de fato, ter conhecimento. Porque se não for, não dá, irmãos. Hoje em dia tem pessoas que têm mania de ligar a internet e ouvi pessoa pregou lá assim e tal. Eu não sabe nem o que está ensinando. Está falando tudo fora de contexto. Não pode ser assim. Tem que ter o mínimo de preparo. Tá? A faculdade dá as ferramentas para o trabalho. Ela pode até não te preparar totalmente, mas pelo menos te dá e apresenta as ferramentas. E você, com essas ferramentas, já pode ir para o campo de trabalho, ao ter concluído a faculdade. Ok? Se você pode e tem a faculdade, que são as ferramentas, mais a vivência no trabalho, você é um profissional completo da área, que é melhor ainda. Devemos procurar pessoas assim, ok? Então, eu disse para vocês que eu mostraria quando visitasse na casa, mas eu vou fazer isso agora também, para que vocês saibam. Olha aqui, ó. Não sei se dá para ver, né? Ó, certificado de conclusão de curso, do curso de teologia, no contexto judaico messiânico, olha lá. Tá bom? Olha as assinaturas. Tá vendo? Olha a outra primeira assinatura. Então, olha aí o nome completo. Douglas Nunes Takahashi, ok? Então, esse é o diploma da conclusão de curso da faculdade de teologia que eu fiz. Uma das, ok? Porque aqui eu tenho, ó, boletins de nota, tá? Outros diplomas de cursos. Eu tenho aqui, ó, quando fui ungido como pastor na Assembleia de Deus. Tá vendo aqui, ó? A luz tá bem em cima, olha lá. Ó. Esse primeiro pastor de terno claro, ele é o pastor Emi Djalma, da Assembleia de Deus, quando eu fui ungido a pastor na Assembleia de Deus. Vou mostrar outra aqui, ó. Eles orando sobre a minha cabeça. Lá era derramando óleo, agora é orando. Ok? Agora aqui, ó, para que vocês conheçam o trabalho, né, de quem vos fala, vocês da Roxiana do Brasil. Olha aí, ó. No dia 25/3/2007, eu ganhei em mãos, pela esposa do pastor, o seguinte certificado, que é esse aqui, ó. Esse certificado, ó, pastor presidente, ó lá, ó, Igreja Assembleia de Deus, Emi Djalma, pastor Douglas, do outro lado, pastor Jonas Isidoro, ok? Então esse certificado é o certificado da Assembleia de Deus, onde eu participei. Fiz projetos sociais, trabalhos sérios, aqui as assinaturas, ó. Lá em Caraguatatuba e Ubatuba, ó. Tudo reconhecido, firma, bonitinho. Nome do projeto. Projeto Elohim, a ata de fundação. Era uma casa de recuperação para dependentes químicos. E por aí vai. Fundei igrejas, fundei trabalhos. Então, amados, tenho experiência e estudo. E ainda assim, estou aprendendo. E ainda assim, quero corrigir as minhas falhas quando cometê-las. Mas me preparei para a obra e ensino a verdade da palavra, não o que eu acho que é, mas sim o que eu pesquisei, entende? Não é brincadeira, e eu faço a prática desse dízimo dos dízimos, ao receber os dízimos, ok? Então, isso é muito importante para os líderes. Você quer ser líder? Não seja líder só de boca para fora, seja de fato e de verdade.
com exemplo de vida, com estrutura de estudo, com experiência de campo, em missões em obra. Eu já trabalhei em igrejas aqui em Santo André, onde nós tínhamos reuniões em concentrações de 400 a 600 pessoas todas as noites. E o pastor sozinho, líder da reunião, não conseguia atender. E existia uma equipe enorme de missionários, pastores que ainda eram teologandos, fazendo o 4º ano, né, fazendo estágio da faculdade de teologia. E o único pastor que sentou ao lado dele era o pastor Jonas Pinho, para fazer aconselhamento pastoral e dirigir as ovelhas naquele embate de missões que foi feito em Santo André, São Paulo, foi eu. Eu sentava ali e tinha a sala pastoral para atender no lugar do pastor, porque ele não aguentava e nem conseguia atender todas as pessoas. E ali nós passávamos palavras que curam, palavras de vida, de ânimo, oração de intercessão para expulsão de demônios, para cura de enfermidades, para problemas, aconselhamentos pastorais, aconselhamentos financeiros, de finanças, pessoal, enfim, seja qual for o problema. Nossa, o povo muitas vezes tem problemas assim que a gente não imagina, gravíssimos. E é preciso saber cuidar dessas vidas nessa hora e não matá-las, entende? E para tudo isso é necessário que você seja de fato um levita preparado, tá bom? Para depois querer ter direito a alguma coisa que é concernente à obra e vida daquele que faz o ministério para o eterno, tá ok? Então vamos ao último slide. Nesse slide aqui nós encontramos o nosso link para o blog, aonde no blog você pode encontrar nossa conta para doações, entregas de dízimos e ofertas, caso seja o desejo do seu coração participar assim da obra, tá bom? Eu quero dizer também que se você tem dificuldades em saber fazer administração de dízimos, quando você estiver no nosso local físico da Roxiana do Brasil, ou solicitar uma visita em sua casa, aí nós vamos te ensinar como fazer uma planilha em Excel, essa planilha inteligente para que ela calcule para você todos os dízimos, os totais, para você saber separar o que dá para quem, cada hora que você precisar, tá? De maneira fácil, rápida e simples, caso você necessite dessa ajuda. E assim nós vamos todos juntos aprendendo a viver, aprendermos a viver de uma forma mais obediente e fiel à santa palavra de Adonai, ok? Que o Eterno abençoe muito a todos, espero que tenha ficado claro a existência dos 4 dízimos e com a referência e citação para encontrá-los na sua própria Bíblia, em qualquer versão que você utilize, a fim de ser abençoado pelo Eterno, obedecendo seus princípios. Mais uma vez, muito obrigado, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.